Olá a todos, Ronaldo Paiva aqui, e hoje dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, e como sugestão de leitura, item 4, Os Bons Espíritas. Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos, que caracterizam o verdadeiro espírita como cristão verdadeiro, pois que um o mesmo é que o outro. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não lhes apreendem as consequências nem o alcance moral, ou, se os apreendem, não os aplicam a si mesmos. A que atribuir isso? A alguma falta de clareza da doutrina? Não, pois que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar às falsas interpretações. A clareza é da sua essência mesmo, e é donde lhe vem toda a força, porque a faz ir direto à inteligência. Nada tem de misteriosas, e seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo oculto ao vulgo. Será então necessária para compreendê-la uma inteligência fora do comum? Não, tanto que há homens de notória capacidade que não a compreendem, ao passo que inteligências vulgares, moços mesmo, apenas saídos da adolescência, lhe apreendem com admirável precisão os mais delicados matizes. Provém isso de que a parte, por assim dizer, material da ciência somente requer olhos que observem, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar maturidade do senso moral, maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento em sentido especial do espírito encarnado. Alguns ainda muito tenazes são os laços da matéria para permitirem que o espírito se despreenda das coisas da terra. A névoa que os envolve tira-lhes a visão do infinito, donde resulta não romperem facilmente com seus pendores, nem com seus hábitos, não percebendo haja qualquer coisa melhor do que aquilo de que são dotados. Têm a crença nos espíritos como um simples fato, mas que nada ou bem pouco lhes modifica as tendências instintivas. Numa palavra, não divisam mais do que um raio de luz, insuficiente a guiá-los e a lhes facultar uma vigorosa aspiração, capaz de lhes sobrepujar as inclinações. Atém-se mais aos fenômenos do que à moral, que se lhes afigura sediça e monótona. Pedem aos espíritos que incessantemente os iniciem novos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignos de penetrar os arcanos do Criador. Esses são os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio do caminho, ou se afastam de seus irmãos em crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem, ou então guardam as suas simpatias para os que lhes compartilham das fraquezas ou das prevenções. Contudo, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhes tornará mais fácil o segundo, noutra existência. Aquele que pode ser com razão qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração pelo que inabalável se lhe torna a fé. Um é qual músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que outro apenas ouve sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más.
enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, outro que aprende alguma coisa de melhor se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue se tem firme a vontade. E assim, queridos irmãos em Cristo, fiquemos agora com os comentários do dia de hoje. Até mais, tchau, tchau. Bom dia a todos. Prosseguindo com o estudo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, estamos no 17º capítulo, Sede Perfeitos, e hoje com o item 4, os bons espíritas. Allan Kardec, pelas revelações dos espíritos e pelos seus estudos sérios, descobriu que a ciência e a filosofia, juntas numa aliança, percebeu que ambas, bem compreendidas e sentidas, nos levavam à moral que era a mesma de Jesus. Nascendo então a doutrina espírita, sem hierarquia, sem ritos, sem dogmas, uma religião filosófica que funde os elos da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre bases mais sólidas, as leis da natureza, as leis divinas. Por isso, nesse texto que nós lemos no item 4, ele afirma que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são a mesma coisa. O espiritismo não cria uma nova moral, mas facilita a nós a compreensão e a prática da moral do Cristo, ao dar uma fé sólida e esclarecida aos que duvidam ou os que vacilam. O espiritismo bem compreendido, mas, sobretudo, sentido, conduz forçosamente o espírita a ser uma pessoa do bem. Com as qualificações escritas por Kardec, vimos isso em itens anteriores, onde estudamos em áudios passados. E isso não significa que todos os espíritas sejam como ele descreveu, pois entre a teoria e a prática há uma longa distância a ser vencida. Muitos que aceitam a ciência espírita, a que demonstra a realidade do mundo espiritual, suas leis, seus habitantes, seu relacionamento com os encarnados, não percebem seu contexto moral ou não os aplicam a si mesmo. Kardec afirma que essa situação acontece não por falta de precisão da doutrina, visto que ela não tem alegorias, símbolos, que possam dar margens às interpretações diversas. A doutrina é clara, objetiva, porque primeiro se dirige à inteligência, para assim atingir os sentimentos, as emoções, o coração. Para entender a doutrina, não há necessidade de diplomas, de grande inteligência, conhecimentos, pois existem espíritos de notórias inteligências e com capacidade muito ainda a compreender. Enquanto crianças, jovens e pessoas de poucas instruções aprendem os princípios da doutrina com muito mais facilidade. Conclui Kardec que a essência da doutrina, onde as pessoas aceitam as manifestações dos espíritos, que são a parte material da ciência, exigindo olhos para serem observados, mas não compreendem as consequências intelectuais e morais das mesmas. Não têm ainda o grau de sensibilidade que ele denominou maturidade do senso moral, independentemente da idade, do grau de instrução, porque é resultante do grau de evolução alcançado por cada espírito, porque todos nós somos espíritos em desenvolvimento, sendo uma das conquistas feitas somente pelo próprio espírito. Quem ainda não a possui
está desenvolvendo-a no processo evolutivo no qual estamos inseridos. E todos nós estamos inseridos nessa evolução. Por exemplo, pelo motivo de estarmos aqui, neste mundo material, passando por provas e expiações de acordo com o nosso grau evolutivo. Como vemos, para ser considerado um verdadeiro espírita, não há necessidade de completa autoeducação ou haver conseguido um elevado grau de desenvolvimento espiritual. Necessário, sim, compreender os princípios doutrinários pelo estudo perseverante. Porque quanto mais estudamos, quanto mais nos aprofundamos nesse entendimento, encontramos mais facilidade na aplicação do nosso dia a dia, no entendimento das adversidades em nossa caminhada. O bom espírita esforça-se para encurtar a distância entre a teoria e a prática, errando e corrigindo, escorregando nas imperfeições, mas levantando cada vez mais depressa, com mais força, perseverando no caminho do aperfeiçoamento, acreditando que tudo, mas tudo tem um motivo, tem uma razão de ser, confiando no Pai Maior e na providência divina. Porque assim nós estamos caminhando como seguidores do Cristo. Que a paz do Mestre Divino esteja conosco em mais um dia, que possamos seguir orando e vigiando. Que assim seja.